Oi, oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Savalai Figueiredo, artista visual, professora e também escritora, e esse é o canal GSF Arte. O vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo ensinando a desenhar, a pintar de fato, né? Vamos começar com a base do desenho, porque a pintura, ela também tem a base do desenho muito forte nela. Então, é ideal que se aprenda primeiro desenho e depois pintura. O ideal, tá? Não que seja uma regra, ok? No mundo da arte nada é uma regra muito definida, mas é o ideal, é o que é o mais fácil para depois você aprender as outras coisas. E seguindo essa mesma lógica do que é mais fácil, né, do ideal de se aprender primeiro, eu trouxe para vocês técnicas para destravar a mão, ok? Então, como segurar um lápis na mão? Isso vai servir tanto para um lápis de escrever quanto para um lápis de pintar, ok? Inclusive lapiseira que eu também trouxe aqui. No esboço, quando geralmente eu desenho, acabo utilizando a lapiseira comum mesmo, ok? Então, mas é uma técnica que serve para tudo, tá certo? E também os exercícios de coordenação. Primeira coisa, como eu seguro o lápis? Tem diferenças? Tem diferenças. Pegando como escrever. Você escreve normalmente assim, tem pessoas que escrevem com os dois dedos apoiados aqui, ok? Mas você pega como você escreve. Eu escrevo assim, então eu geralmente pego assim. Isso é bem na base do lápis, ok? E bem firme. A gente chega a apertar um pouco o dedo, o meu dedo. Vocês podem ver que ele chega a ser até amassado. Isso de tanto escrever e, no caso, desenhar também. Mas geralmente a gente faz mais força segurando o lápis assim para escrever. Isso dá o quê? Mais precisão. Eu consigo fazer um pontinho. Eu tenho um círculo que é pequeno. Eu consigo ir lá e pintar só ele, ok? Pegar o lápis da maneira como a gente escreve, firme, um pouco mais apertado, e na pontinha do lápis, deixa o nosso traço mais firme. É mais fácil da gente fazer um traço que seja intenso, ok? Bem forte. A gente tem mais controle do que a gente está fazendo, tá certo? Isso em quê? Em detalhes. Por exemplo, eu vou fazer aqui um desenho de um nariz bem básico. Certo, temos um nariz bem básico aqui. Um nariz de desenho mesmo, tá, gente? Nada realista. Então, pegando aqui, eu que tenho um pouco mais de prática, às vezes eu até escorrego uma mão mais para cima. Mas quanto mais na ponta você pega e mais firme você pega, mais precisão você tem para preencher detalhes pequenos. Fazer pontinhos, sardinhas. Eu não pego lá na ponta do lápis, porque ele não vai ter precisão, ele vai ficar mole na minha mão. Eu pego ele bem na ponta como se eu fosse escrever, ok? Tá, se pegando na ponta eu tenho mais precisão, eu consigo fazer detalhes melhores, inclusive cabelo, ok? Fios de cabelo, quando a gente tá falando em cabelo realista. Claro que tem toda uma técnica de tu começar com a mão mais frouxa, no final afrouxar a mão de novo. Mas, no geral, a gente pega mais na ponta do lápis, porque são fios mais precisos. Se a gente pega mais na ponta, que é o que eu vou explicar agora para vocês, mas no meio do lápis, a mão ela fica imprecisa, ok? Ela não vai te dar essa precisão aqui. O traço, ele não vai ficar tão forte de primeira. Você vai ter que passar mais vezes se você quer escurecer ele. Isso é ideal para quê? Para preenchimento de áreas maiores. Eu pego ele na ponta, quanto mais na ponta você pegar e mais deitado o lápis estiver, menos ele vai marcar uma linha fixa e mais clarinho ele vai ficar, ok? Com esse dedo aqui em cima, a gente consegue até botar mais pressão e deixar mais pintado, ok? Mas quando a gente está trabalhando com lápis deitado, geralmente a gente trabalha por camadas para escurecer. Então, se eu pego na ponta, precisão. Se eu pego no meio, ok? A mesma coisa de pegar aqui na ponta. Eu só trago mais para o meio. E a mão, ela não fica tão apertada. Ela fica mais leve, ela não aperta tanto o lápis. Então, isso me permite pintar com lápis áreas maiores, ok? E também a fazer degradês. Por quê? Aqui eu consigo, como eu disse, trabalhar com um lápis mais leve, coisa que eu não conseguiria fazer aqui. Então, a minha mão tá bem levinha, o lápis ele sai mais leve.
Se eu quiser dar mais uma apertadinha, como eu disse com esse dedinho de cima, eu aperto ele, ele vai sair um pouquinho mais escuro. E eu vou trabalhando um vai e vem até que eu tenha um degradê. O que que é degradê? Eu saio de uma cor mais escura e vou para uma cor mais clara. Então, a cor escura e uma cor mais clara, tá certo? Se eu quiser intensificar mais aqui, que esse espaço não tá me dando todo o apoio que eu preciso para deixar mais escuro. Aí sim, eu pego na ponta do lápis, que vai me permitir apertar mais e deixar mais escuro. Peguei no meio do lápis, deitei ele, quanto mais deitado, tem gente que pega até aqui na ponta, ok? Quanto mais deitado, menos linha, menos marcação ele vai deixar. Porque se eu for tentar pintar assim, por exemplo, vocês estão vendo que ele fica cheio de marcação? E ele tá mais escuro? Porque mesmo que a minha mão esteja leve, ela ainda tá botando mais pressão do que se tivesse assim deitado. Então, quando eu quero preencher, por exemplo, eu tenho um rosto. Vamos fingir que esse círculo mal feito que eu fiz aqui é uma parte do meu rosto. Eu quero preencher sem deixar marcações. Então, eu deito o lápis, pego lá no finalzinho dele, do meio pro final. E pode ver que mesmo que eu vá pra frente e volte pra trás, ele não vai ficar com tantas marcações, ok? Se eu tentasse fazer isso pegando na ponta do lápis, mesmo com a mão mais leve, vai ficar mais marcações, eu não vou ter como fazer traços tão grandes assim para cima e para baixo, e ele vai ficar mais escuro. Eu não vou conseguir ter uma graduação maior de cores, de intensidade realmente do lápis, ok? Ele vai ficar com umas áreas mais marcadas, vai dar para ver os traços. Então vamos lembrar, peguei na ponta, precisão. Eu quero fazer um pontinho em algum lugar, eu quero fazer risquinhos precisos em algum lugar, o contorno de alguma coisa, ok? Temos aqui, por exemplo, um olho que eu fiz pequenininho. Lembrando que aqui nada é um desenho perfeito, né? Estamos apenas movimentando a mão e treinando o nosso traço. Isso tudo a gente faz pegando com firmeza na ponta do lápis. Quero preencher, esfumar. Pego mais para trás no lápis, deito ele, né? Quanto mais na vertical, mais para frente você tem que pegar e mais escuro vai ficar. Quanto mais deitado, mais para trás você pega, você consegue pintar áreas, né? Preencher áreas. Mas para mostrar que isso realmente funciona com lápis de cores também, temos aqui um lápis. Se eu risco assim, pegando na ponta, eu tenho precisão, ok? Se eu pego no meio, deitado, eu tenho uma pintura mais homogênea, sem tantos riscos, e eu consigo fazer um degradê, tá certo? Mesma coisa com lápis profissional. Precisão e deitado lá, pegando pro final, eu consigo fazer degradê e preencher espaços maiores. Então, temos aqui a explicação de como segurar um lápis. Bem completinha, expliquei bastante para vocês, tá certo? Agora, quais os exercícios a gente faz para mobilidade da mão, né? Para treinar os nossos traços. Mobilidade da mão é algo que eu vou falar agora para vocês. A mão, a gente tem o pulso, que a gente consegue fazer assim, ok? Mas pro outro lado já fica difícil, ó. Ir para lá ela vai, vir para cá ela já não gira. Então, na hora do desenho, se eu for querer fazer para cá, ó, vai ter um impedimento, tá vendo? O meu traço. Ele vai ter um pedaço, vai ficar ruim para mim fazer. A gente não apoia o braço na mesa, a gente deixa ele solto. Por exemplo, na hora de fazer círculos. Tá vendo? Eu não tô apoiando, a minha mão ela se movimenta junto com o lápis, tá? Isso facilita na hora de fazer os traçados. Pra lá ela até vai. Círculos pequenos, círculos maiores, eu não vou conseguir fazer assim. Eu vou ter que ficar tirando, enfim, vai ficar mais torto. Se eu quiser fazer algo direto, a gente não apoia, a gente trabalha com um braço solto. Aprendi que não posso apoiar o braço em alguns movimentos. Aprendi que com precisão eu pego na ponta quando eu quero preencher algo e deixar mais sem marcações,
ok? Degradê eu pego aqui mais no meio e mais leve o lápis. Agora, como eu vou treinar a minha mão, o meu traço? A gente vai fazer diferentes traços e diferentes formas, ok? Primeiro, a rachura paralela. O que é a rachura paralela? É simplesmente linhas, ok? Na mesma direção. Então, isso, tanto em pé, como deitada, e na diagonal que eu fiz lá em cima, ou então pro outro lado. A gente vai trabalhar a nossa mão, tá certo? Se eu quero fazer traços curtos, eu posso apoiar, não tem problema nenhum, como eu fiz aqui. Se eu quero fazer traços longos, eu não posso apoiar minha mão. No máximo, o dedinho mindinho e vai arrastar ele. Ele não vai ficar preso na mesa, ok? Ou no apoio, enfim, que você estiver usando, ok? Então, ó, minha mão tá solta, eu consigo puxar. Isso me dá menos precisão, ok? Mas é algo que a gente vai trabalhando, tá? No lado, mesma coisa, eu posso apoiar, mas ele não fica fixo, ele fica levezinho, é só para ter um leve apoio. Então, eu consigo fazer traços maiores. E a gente vai fazer tanto para cima, para baixo, quanto de lado, a gente vai mudando a mão, ok? E também pro outro lado, a gente muda a posição da mão. O que que acontece? Eu posso virar a minha folha para fazer deitado? Ou então puxar para cá, depende do jeito que você gosta. Eu gosto de empurrar, para mim é mais fácil. Posso virar sem problema nenhum. Mas eu tenho uma prancheta fixa, por exemplo. Eu vou ser obrigada a trabalhar assim. O que que acontece? É melhor eu treinar a minha mão, o meu pulso, para que eu consiga fazer tanto traços deitados, quanto traços em pés, quanto numa diagonal, quanto na outra, movendo só o pulso e não a folha, ok? Isso ajuda em casos que eu não posso ficar girando a folha. Se eu tô em algum caso que não tem problema eu girar, eu posso girar sem problema nenhum. Posso deixar de ponta cabeça meu desenho, ok? Que não tem problema para riscar. Fiz linhas. Aqui tem linhas pequenas. Você pode pegar uma folha, vou virar ela pro outro lado para aproveitar. Você também pode fazer isso em casa. Eu posso fazer aquelas linhas mais curtas, ou então eu posso fazer linhas maiores. Posso preencher folhas inteiras treinando, ok? Então, para baixo, numa diagonal. Daí aqui, por exemplo, já ficou menor o espaço, mas vai aumentando conforme. Então, a gente vai fazendo isso. Vai fazendo traço menores. Tenta ajeitar sempre a mesma distância entre uma linha e outra. Claro que não vai ficar perfeito. Eu, por exemplo, vocês podem ver que não tá exatamente tudo certinho, tudo retinho, ok? Mas isso ao longo do tempo, conforme você vai fazendo, no começo, provavelmente vai sair muito mais torto que isso, tá certo? Então, conforme você vai fazendo, você vai pegando mais firmeza no pulso e no traço. Fiz as linhas. Linhas paralelas. Eu posso fazer também linhas cruzadas, ok? Nada mais, nada menos são, por exemplo, eu fiz aqui as linhas paralelas. E eu vou fazer também pro outro lado por cima. Ok? Tanto assim, quanto reto, né? Sem ser na diagonal. Fizemos rachuras paralelas, fizemos rachuras cruzadas. Isso você vai fazendo do tamanho que você quiser, ok? Várias folhas são exercícios muito bons, ok? Alças. O que que são alças? Você pode chamar de molinha também. São quando a gente faz diversas molinhas. Então, faço uma grande, faço uma pequena, uma bem menorzinha, para ir treinando realmente a curva da mão, ok? Esse movimento com os dedos e com o pulso, o braço junto, tá certo? Eu posso fazer Cs também. Isso ajuda o quê? A treinar um pouco mais a precisão. Vocês estão vendo que eu tô pegando mais na ponta. A treinar a precisão, a questão de tamanho e espaço. Tá vendo?
mais ou menos tudo do mesmo tamanho e mais ou menos no mesmo espaço. Vocês podem ver que no começo não estava tão bom assim. Começou a chegar no final aqui do treino, ele já começou a ficar melhorzinho, porque minha mão já aqueceu com aquilo que eu estava fazendo, ok? Outro treino, curvas. Você pode chamar de vai e vem também. Pode ser mais aberta, pode ser mais fechada, menorzinha, ok? Se eu pego mais na ponta, eu consigo fazer mais extensas. Se eu pego mais aqui, fica mais difícil. Você tem que ir indo com a mão, mas ele não tem tanta mobilidade. Então, pega um pouquinho mais para cima, que fica mais fácil fazer ondas, ok? Fizemos todos esses traços. Agora a gente pode passar para as formas, ok? Círculos, como eu disse, a gente não apoia o braço, a não ser que seja um círculo pequeno. Aí eu posso apoiar a mão inteira, o braço, que ele até me dá maior precisão, tá certo? Mas se ele já vai aumentando, se eu fizer assim, já vai ficando mais difícil. Então eu não apoio, deixo a minha mão e o meu braço solto e vou treinando. Faço círculos grandes, faço círculos menores, ok? Temos aqui, vai fazendo círculos onde cabe, círculos menores, círculos maiores. Às vezes um ou outro vai sair meio torto, mas isso aí é para aquecer a mão e treinar o traço mesmo. Novamente, quem estiver pena, começando o círculo não vai ficar tão bom assim, tá? Eu considero isso aqui um círculo ótimo, tá? Isso já é um círculo muito bom. Ele vai sair desse daqui para pior, tá? Desse daqui para pior. Mas vocês não se irritem com isso. Conforme vocês vão fazendo, o traço vai melhorando. Interrompendo essa aula para dizer que se você está gostando desse vídeo, não deixe de dar um like, ok? Compartilhar também com os amigos que você sabe que quer aprender a desenhar, lá no grupo da família, enfim. E também não deixe de se inscrever no canal. Eu vou trazer muitos mais vídeos como esse, ensinando, ok? Estou indo por ordem, então a próxima aula de desenho vai ser sobre formas, ok? Como achar as formas, como resumir a natureza em formas básicas para a gente desenhar com mais facilidade. Então, se você já gostou dessa próxima aula que a gente vai ter, ou os outros vídeos do canal, que a gente também fala de história da arte, fala sobre artistas, ok? Também falamos sobre literatura. Se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? Troquei o papel aqui pra gente para as outras formas, que são o quê? Triângulos. Vai fazendo com a mão bem solta, não precisa ficar nada perfeito. Você vai treinando, faça triângulos maiores. Tá vendo que conforme eu faço traço, eu mudo a minha mão? Então, ó, pra cima, pra baixo, horizontal. Eu mudo a minha mão conforme o traço que eu for fazer. Porque se eu for tentar fazer tudo com a mão assim, tá vendo que, ó, já não dá muito certo? Eu tenho que mudar a minha mão, porque senão não vai dar. Mude a sua mão na hora do desenho. Retângulos e quadrados é a mesma coisa. A gente muda a posição da mão na hora de fazer. Pegue mais para cima, não precisa pegar na ponta do lápis, ok? Porque isso vai te permitir, novamente, fazer traços e desenhos maiores. Isso são formas básicas e a gente vai treinando. Quero um retângulo mais puxado? Faça um retângulo mais esticado, maior, ok? O que eu vou fazer agora? A gente vai treinar o degradê, que é a posição do lápis, ok? E a precisão pegando na ponta também, usando as formas geométricas que a gente desenhou. Então, vamos começar com os traços. A gente pega um pouco mais na ponta, que são traços menores, e a gente vai fazendo as rachuras, ok? Como eu disse antes, tenta mais ou menos deixar tudo do mesmo tamanho. O meu aqui, por exemplo, não ficou perfeito. Então, faço para um lado, faço para o outro. Tenta ir seguindo a mesma lógica do que você fez com o triângulo, por exemplo, aqui, ok? Faça a mesma coisa no quadrado, em pé. É bom para você treinar a sua precisão em questão de não passar para fora do traço. Aqui eu até dei uma passadinha, mas aqui, por exemplo, ó, que ficou bem bom. Então, a gente vai treinando isso. Tenta não passar para fora. Aqui, ó, deitado. Tá certo? E eu posso usar, por exemplo, aqui o quadrado que eu fiz também na diagonal, para treinar o tamanho da linha também, que é diferente. Ok, ela começa mais curta e vai aumentando no meio do caminho. Isso tudo é para treinar a mão e o traço, né, a utilização do lápis.
Agora, vamos passar pegando mais no meio do lápis, como eu ensinei vocês, que deixa um pouco mais o lápis deitado, ok? E a gente não vai ter tanta precisão, mas a gente vai pintar agora, preencher esse triângulo. Como eu disse, a gente não tem tanta precisão, então o que que acontece? Fica difícil de fazer as bordinhas, estão percebendo? Então, eu tenho que ir com mais calma e fazer vais e vens menores, ok? Aqui eu já quero fazer um degradê, então eu posso começar apertando um pouco mais o lápis e vou apertando menos, deixando ele mais levinho, ok? Isso novamente para a gente ter noção do espaço e também de como usar o lápis. Temos aqui, então, treino do preenchimento, dos traços, tudo feito, ok? Então, esses são os exercícios, tá certo? Que eu tenho para passar para vocês. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei. Tentei explicar muito bem, né? Repetir com falas diferentes a mesma coisa, para que isso se fixe bem na cabeça de vocês, ok? Vocês aprendam bem isso. Porque é uma coisa básica que depois a gente usa para tudo no desenho, porque é o uso da mão, tá? O uso do traço. Esses são exercícios e treinamentos que são muito valiosos para que depois você tenha um traço preciso ou então um esfumado legal no desenho, ok? Então essas eram as coisas que eu tinha para passar para vocês hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e tchau!